Bom, eu me chamo Cairo Carlos de Miranda, né? A maioria das pessoas me conhecem como Bala. Pegar embalo, café de fome. A minha história foi bem interessante. Quando eu ainda mais novo tinha sonho de ter um carro e não tinha condição, eu fiz um empréstimo, né? Comprei um carro velho, que foi o que me deu esse nome de Bala. E aí eu trouxe um mecânico de fora para poder montar o carro. E o tempo muito apertado, era um final de semana, o cara veio, não deu tempo de fazer tudo que queria, a gente não conseguiu concluir o carro e ele foi embora e eu fiquei na mão. Não vou dizer prejuízo, né? Essa oportunidade de aprendizado, quando o mecânico me deixou na mão, eu tive que me virar. Eu não tinha muito conhecimento, era um dos primeiros carros com injeção eletrônica do estado. Eu acho que na época, em funcionamento, era o único e era uma coisa nova. Então a teoria estava na mão, mas eu não sabia na prática onde é que eu ia colocar. Essa Marajó foi o precursor, foi o carro que eu tive na minha garagem, onde eu comecei a desmontar o primeiro motor, a ajudar a montar o primeiro motor, a primeira suspensão, onde eu fiz o meu primeiro acerto de injeção eletrônica, onde eu fiz os meus primeiros passos de elétrica automotiva. E aí eu fiquei assim, com as parcelas do empréstimo para pagar, o carro sem funcionar, sem ficar como eu queria, eu tive que me virar para poder aprender e fazer o carro andar como eu gostaria. Andei nesse carro durante algumas vezes, o carro ficou bem bacana, mas por motivos financeiros fui obrigado a vender. Mas nunca abandonei o sonho. Aí comprei um outro carro. Ei! Oh! Doido, velho! Doido! Não! Não para! Aula de terceira tá bom demais! Ei, alemão! Alemão! Por que parou, velho? Pois é, tem que estourar os pneus, velho! Por que você parou? Fiquei nervoso, né? Não, vai embora, acelera! Rapaz, que nervoso, velho! E aí uma vez eu tava conversando com um amigo meu e aí ele tinha um carro, um carro que era inicialmente amarelo, ele pintou o carro de rosa, um Chevette pintou o carro de rosa, porque ele gostava, e ele amanheceu, assim, eu fui fazer, ele tem um mini mercado, eu fui fazer uma compra lá, eu comprava pão lá cedo, e aí ele falou assim, cara, compra meu carro. O meu primeiro carro, entre aspas, do zero, porque a carroceria já estava pronta, foi esse, onde eu fiz mecânica, suspensão e elétrica toda do zero. Esse carro foi o carro que eu construí acreditando que haveria drift sem haver drift. Sendo que o pessoal do cartódromo odiava o drift, eu construí o carro naquela certeza de que depois do carro pronto eu teria argumentos válidos para ir na Secretaria de Esportes, conseguir o espaço e chegar no pessoal e apresentar, porque o Brasil inteiro anda de drift no cartódromo e eles se aceitam, né? Quando a gente começou, que eu acreditei nisso daí, a gente teve o primeiro treino, aí depois a gente teve o segundo treino, pessoas queriam vir treinar e eu sempre com a estratégia, como é que eu vou evitar que o esporte vire vandalismo? Como é que eu vou evitar que qualquer pessoa pegue o seu carro e venha para cá querer andar com a gente? Porque qual é o argumento que eu vou ter? Então a única maneira que eu tinha de não deixar virar algo banal era fazer com que o carro seja profissional. E isso é oneroso, infelizmente, mas é a maneira de eu profissionalizar o esporte e tratar o esporte como esporte. Porque a manobra é qualquer pessoa com qualquer carro fazer qualquer coisa. Não existe regra. E o drift não. O drift existe regra, existe uma lei, existe todo um critério a ser seguido para ser um esporte.
Oh, agora foi, agora... Em 2013 ali, meados de 2013 até o meio de 2013, eu já tinha trocado esse Chevette rosa por um Chevette preto, que era esse carro, cara, era um carro capa de revista, um sonho realizado meu de ter um carro a nível nacional, em acabamento, em estrutura, o carro era fenomenal. Era assim, um carro onde eu andava e chegava, abria o capô, todo mundo ficava absurdo. E foi um carro que eu montei na garagem da minha casa, com tudo feito lá. Fui obrigado a vender esse carro, foi quando eu comecei a oficina, né? Quando eu vendi o carro para comprar os primeiros equipamentos da oficina. E aí comecei a trabalhar na oficina. Quando eu comecei a trabalhar na oficina, a federação deu uma crescida e aí voltou-se o drift como competição, por volta de 2014, 2015. Nesse meado de 14 e 15, eu comprei um carro, um outro carro, era a Lacraia, era um carro bem simples, era o que o meu dinheiro dava para comprar e era o que eu dava para fazer. Era um motor aspirado, um motor a pé aspirado. E a primeira competição que eu participei foi de competição de drift foi na Lacraia com motor aspirado, por volta ali de 2015, né? Nessa competição, se não me falha a memória, eu fiquei em terceiro lugar. Dentre outros carros bem melhores, eu ainda consegui alcançar o terceiro lugar. Foi bem massa, foi na minha primeira competição, assim, adrenalina, assim, a flor da pele, foi um negócio muito massa. Por volta de 2017 ali, eu mudei o diferencial, em busca de um diferencial mais largo, uma relação melhor. E, cara, foi ali o meu triunfo ali em 2017, 2018, quando eu troquei diferencial. O carro deu um boom, assim. Saí de um carrinho mansinho ali, um gatinho, e entrei num leão. O negócio ficou sensacional. E o ápice do carro foi por volta ali de 2019, quando eu participei de um campeonato aqui, né, no Qualify, que a gente chama, que é a volta de qualificação para montar as chaves, eu fiz o primeiro lugar, onde a gente tinha um campeão brasileiro de drift, onde a gente tinha um carro importado japonês de drift, onde a gente tinha vários outros carros. Eu consegui fazer o P1 do Qualify, que a gente chama, né, o primeiro. E na hora que eu desci o carro, o reconhecimento foi geral, assim, cara, eu quase chorei, assim, porque era uma realização de um sonho. E eu fui para a final com o Gustavo Koch, que é um piloto renomado, já foi campeão brasileiro e tem inúmeros carros, um cara experiente, que já andou no Japão e tal. E assim, fui para a final, mas muito nervoso. Na final não consegui fazer nada, o nervosismo me tirou, assim, a concentração. Depois da final a gente deu uma outra volta, que foi uma volta de apresentação. E nessa outra volta eu já consegui fazer uma volta bem mais massa, porque já não tinha aquela carga, eu falei assim, nossa, eu tô na final com o cara. Apareceu uma pessoa interessada a comprar o carro e essa pessoa iria participar do Campeonato Brasileiro. Então, aquilo que a minha condição financeira não propiciava, que era eu ir participar do Campeonato Brasileiro, mas assim, Deus me deu a oportunidade de deixar o carro e ir participar do Campeonato Brasileiro. Então, eu fiquei muito satisfeito por isso. E cedi essa oportunidade para um amigo em Gurupi, onde ele comprou o carro e foi participar fora com esse carro. E eu fiquei assim com o ego bem satisfeito, massageado de saber que tinha um carro de Palmas a nível de Brasil participando de um campeonato, né, nacional. Foi um negócio muito massa, fiquei muito satisfeito. E aonde as pessoas... eu tenho um kit ângulo no carro até hoje muito bom, onde a roda vira muito, comparado até os carros japoneses, e aonde chegava que o cara estressava o carro, todo mundo falava, caramba, mas que negócio louco, como é que foi feito? Cara, foi feito com a máquina de solda elétrica, com a lixadeira e vontades, e madrugadas em claro aí. Então, ao longo dessa vida esportiva, vamos assim dizer, do drift, em todas as etapas que eu participei, todas elas eu obtive resultado considerável, em todas elas eu tive troféu. A evolução do carro, é claro, não posso negar, me ajudou muito nisso, afinal o carro é parte disso. Um dos principais componentes que nós precisamos é pneu, e também depois que eu tive o patrocínio de pneu foi que o meu nível aumentou bastante como piloto. E aí a carreira começou a parar quando o carro chegou no nível que já não dava mais para evoluir, né? As nossas expectativas eram aquelas. E eu galgava coisas maiores, que era mudar de carro, pleitear um carro maior e tal. Tanto é que quando eu me desfiz do Chevette, eu comecei a construir um carro maior, que era uma BMW. E por motivos financeiros eu tive que parar. Essa mesma pessoa que me comprou o Chevette teve interesse em comprar a BMW de volta, porque eu comentei com ele que não teria condição financeira de participar do campeonato. Mesmo com o carro pronto, com a estrutura relativamente montada, não tinha condições de custear tudo. E aí ele me fez uma proposta interessante e eu fiquei tentado. Foi que ele queria pegar essa BMW para participar do Campeonato Brasileiro e em troca ele me daria como pagamento o Chevette que era meu, né, a Lacraia.
E aí eu falei, o bom filho a casa torna. E foi uma oportunidade assim maravilhosa de eu ter o carro de volta e retornar ao esporte, que é o que eu tô querendo agora, voltar ao esporte, poder experimentar coisas novas, né? Esse período aí de 2 anos e meio, 3 anos fora, me evoluiu muito como profissional e como piloto, porque eu tive a oportunidade de acompanhar competições fora daqui do Tocantins, São Paulo, Camboriú, e também acompanhar coisas diferentes a nível de equipe, né, para poder evoluir o carro, saber o que vai dar certo, o que não vai, aonde a gente deve ir, onde a gente não deve, o que deve mexer, e várias outras técnicas que eu, como piloto e mecânico piloto do meu carro, não conseguia ver, porque eu ficava muito tempo no carro, né, construindo o carro, e muito tempo pilotando o carro, e não tinha esse olhar externo de piloto, de estratégia, de competição e tal. Então esse tempo fora foi muito, para mim foi muito bom, foi um aprendizado excepcional, e agora quero pegar a lacraia de novo e voltar com força total. Então, atualmente eu tenho a Lacraia, que é o meu Chevette, é um carro documentado, tá no meu nome, né, em dias, documento certinho. Tenho o Vitiligo, que é um carro que está em construção ainda. Tenho uma gaiola turbo, que é Pro Off-Road, para quem gosta aí, né, mostra ela futuramente aí, né. E tenho, cara, que é o meu xodózinho, que é o meu bebezinho, é uma BMW, uma M3 amarela, que é o meu sonho de infância, cara. E assim, Deus foi muito bom comigo, que deixou assim cair uma oportunidade do céu, assim. Eu abracei o carro na hora que eu podia. E o negócio que eu fiz, todo mundo fala, cara, você é um louco, você é um louco. Eu falei, cara, louco é quem não realiza o sonho quando tem a oportunidade de realizar ele, cara. É isso aí, se você tem um sonho, corre atrás dele que vale a pena. Então, galera, tô com um monte de ideia nova na cabeça, tô com o carro aqui quase pronto. Mas para que isso aconteça, para que eu consiga voltar para andar, para que eu consiga ter competitividade, eu preciso de ajuda. Eu preciso de alguém que acredite naquilo que eu estou pregando para poder a coisa acontecer novamente e a gente ter um bom resultado com isso. Então, vocês conheceram um pouco da minha história, de quem é o Bala, um pouco da minha estrutura, conheceram os meus carros, os carros dos clientes. E aqui a gente procura oferecer o melhor para todo mundo que vem aqui, não só em atendimento, não só em produto, não só em mão de obra, mas o melhor de tudo que eu como pessoa posso oferecer, tá bom? Um abraço, fica com Deus.